Seja bem-vindo a mais um programa dedicado à ciência e investigação, que hoje começa por falar de um projeto europeu de 5 milhões de euros para investigação microbiana. A Universidade do Minho lidera a iniciativa, que quer garantir acesso a um portfólio de 500 mil de micro-organismos. É meu convidado Nelson Lima, coordenador deste projeto europeu, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal Mentes que Brilham. E se calhar começamos a nossa conversa por explicar que a Universidade do Minho é sede europeia da infraestrutura de investigação de recursos microbianos. A deixa é sua. Certo, muito obrigado e obrigado também pelo convite. Pois é sempre um prazer voltar aqui e falar sobre esta sede europeia, uma vez que é uma infraestrutura que procura, acima de tudo, federar todas as atividades na área da microbiologia e disponibilizar os micro-organismos que dentro da Europa estão em diferentes coleções. Essas coleções espalham-se por vários institutos dentro de diferentes países e o acesso a esse material é bastante difícil. Apesar de haver catálogos online e materiais acessíveis aos investigadores, não há uma atividade que possa agregar e facilitar esse acesso em termos de informática, em termos de catálogo único e em termos de grande quantidade de materiais, quando é necessário cada vez mais esse acesso em termos de bioindústria e de atividades e de serviços. O MIRI, esta sede, procura exatamente comatar essas deficiências, essa fragmentação e federar todo esse trabalho dentro desta sede que coordenamos, dentro da Universidade do Minho. Nessa situação e em consequência de termos a sede, naturalmente este projeto veio e então vem reforçar. Vamos desenvolver um pouco mais este projeto. De uma forma simples, podemos considerar que é uma espécie de base de dados em plataforma informática? Em parte sim, toda a parte de informação, que é aquela que hoje é extremamente relevante, certamente as diferentes coleções que têm material, e quando nós falamos de material biológico, no caso dos micro-organismos, estamos a falar de material vivo. Os micro-organismos estão em bom estado, estão vivos, estão disponíveis para serem entregues de forma legal, claro, aos seus utilizadores e aos pesquisadores e à indústria que precisa de os utilizar para desenvolver os seus produtos e utilizá-los nas suas investigações ou desenvolvimentos. Certamente que o material biológico sem informação associada não tem grande relevo. E essa informação associada estão nas coleções, estão em pequenos catálogos, em pequenas bases de dados, e é essa exatamente a situação que nós queremos mudar a nível europeu, com esta infraestrutura que se chama MIRI e que procura federar e associar todas essas informações a outro tipo de patamar de trabalho, de disponibilizar as informações aos utilizadores e permitir, ao aglomerar, criar outro tipo de análises, meta-análises, que certamente não são fáceis de as fazer quando toda a informação está dispersa. E daí que a parte de informática e a plataforma é aqui central, mas também é central os materiais biológicos que estão associados e a qualidade desses materiais. A qualidade dos materiais e a qualidade da informação, estando federada nesta sede, certamente potenciará a nível europeu e fora da Europa todo este acervo para a investigação e desenvolvimento. Para que nos percebam de uma forma simples lá em casa, nós falamos de informação que pode ser utilizada ou que pode estar ao serviço de ciências biológicas e bioindústria. Consegue-me dar assim alguns exemplos práticos, mas também ao nível da educação, e penso que isso também é importante. Sim, certamente. Várias vezes a indústria procura desenvolver fármacos, por exemplo, novos fármacos, novas soluções. E hoje a parte marinha ou outro tipo de ecossistemas extremos são extremamente relevantes. Por exemplo, a nível de micro-organismos que vêm dos polos.
por serem ambientes pouco estudados, claro, naturalmente trazem uma diversidade microbiana enorme e soluções, certamente, e potencializa-se a parte da descoberta de novos micro-organismos e novos fármacos, novas moléculas. E muitas vezes acontece que esses micro-organismos já existem nas coleções e a indústria surge dizendo, olha, mas é capaz de me fornecer 3.000, 5.000 micro-organismos vindo desse sistema? E eu vou-lhe dizer não, nenhuma coleção, tal como está agora na Europa, consegue fornecer de imediato uma quantidade de micro-organismos para imediatamente acelerar o processo da descoberta e da exploração desses potenciais. O MIRI quer resolver essa situação dizendo, certamente, tudo federado, todas as informações e os micro-organismos associados num catálogo de 500 mil de micro-organismos, certamente poderemos rapidamente fornecer à indústria o que ela procura, sem ela estar preocupada em ir de catálogo em catálogo, de coleção em coleção, à procura daquilo que muitas vezes não vai encontrar numa selva de informação que é depois a internet e estes catálogos tão dispersos. Em termos de educação, também temos aqui um papel importantíssimo, uma vez que é a nossa missão com a sede europeia trabalhar mais com toda a sociedade, não só a nível das escolas, e vamos produzir certamente materiais e trabalhar muito mais com as escolas, mas também para o cidadão comum. Com iniciativas, nós já vamos desenvolvendo iniciativas com o Dia do Micro-Organismo, que é 17 de setembro, que foi lançado cá em Portugal. É uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Microbiologia e de muitas outras entidades, do qual o MIRI certamente apoia e vai continuar a apoiar, divulgando e interagindo cada vez mais com a sociedade para fazer com que haja um maior entendimento e um melhor entendimento do que são os micro-organismos. Normalmente o cidadão comum tem uma visão do micro-organismo muito pela negativa, pois normalmente interage com ele pela parte negativa, claro, pelo aquilo que o afeta, claro, em termos de saúde ou em termos de produção agrícola, de pestes, mas temos que entender que os micro-organismos, a maior parte dos micro-organismos no planeta e nos ecossistemas são benéficos, e é essa parte que nós também queremos explorar, mostrando os benefícios dos micro-organismos e, naturalmente, as dificuldades que eles também nos criam em termos de higiene, de saúde, de segurança, de bem-estar, que podem nos comprometer fortemente, e, nesse sentido, a educação para o cidadão comum, e essa mensagem tem que ser muito mais trabalhada, e essa é uma vocação enorme desta sede europeia também. Uma curiosidade, quantos países fazem parte? E porque a minha pergunta seguinte é que penso que o objetivo é alargar a um número maior de países. Quantos certo. São nesta infraestrutura? Olha, nós partimos com 9 países da União Europeia, mais a Federação Russa, e este já foi um sinal muito positivo, dizendo claramente à Comissão Europeia de que o MIRI existe, vai querer alargar dentro da União Europeia, certamente com financiamentos que esperamos que continuem e que vão surgindo. É importante dizer que esta infraestrutura não vive exclusivamente destes 5 milhões, estes serão um projeto para acelerar e consolidar a sede europeia em Portugal, e certamente também promover o alargamento. Mas são os governos dos sócios desta infraestrutura que vão depois também manter e criar alguma sustentabilidade de financiamento na infraestrutura. Isto significa que os 9 países da União Europeia, digamos, são aqueles os fundadores, já temos vindo a trabalhar desde 2012, não é um trabalho recente. Ao alargar para a Federação Russa, quisemos dar o sinal também para dentro e para fora de que o MIRI, ao funcionar, quer servir todos, alargar para todas as áreas. Temos neste momento o Chile também como já membro
país observador, estamos em negociações com o Brasil e com muitos outros países. Por isso, dentro da União Europeia serão todos muito bem-vindos, mas também os de fora da União Europeia também serão bem-vindos, porque a nossa ideia é federar cada vez mais numa visão mais global e mais internacionalizada. Nelson Lima, foi um gosto mais uma vez. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui ao programa falar-nos e parabéns por obrigado. mais este projeto. Tempo agora para conhecermos um trabalho de um grupo de investigadores do Porto, um grupo que criou uma tecnologia para auxiliar médicos a identificar nódulos pulmonares. Foram 3 anos de investigação até chegar ao resultado final. Um software complementar que ajuda os médicos radiologistas a identificarem mais facilmente um nódulo nos pulmões. O sistema que desenvolvemos é um sistema com base em inteligência artificial e, portanto, o que ele faz é aprende por repetição, vai olhando para vários nódulos muitas vezes e aprende o conceito geral do que é um nódulo. E depois, uma vez estando aprendido esse conceito geral, então aí podemos procurar em scans que ele nunca viu e ele vai encontrar os nódulos. Consegue sugerir nódulos que os radiologistas não tenham anotado, olhar para regiões que os radiologistas se calhar não viram com tanta atenção e tentar colmatar os problemas dos radiologistas de terem que ver muitos exames durante o mesmo dia. Um sistema com base na inteligência artificial e algoritmos, que evita que o diagnóstico de cancro nos pulmões seja tardio. O cancro do pulmão é o cancro mais mortífero de todos os cancros. E este facto liga-se precisamente com o facto de ser difícil encontrar o cancro do pulmão quando ainda está numa fase muito precoce. Conseguimos que o algoritmo diga com alguma probabilidade, não é? Este nódulo é provavelmente maligno, este nódulo é provavelmente benigno. Acaba por ser uma espécie de uma segunda opinião, não humana, mas de inteligência artificial, que otimiza o desempenho do radiologista, aliviando um bocadinho a pressão na detecção de todos os nódulos existentes no exame e permite também ter uma segunda opinião quanto àqueles que o próprio radiologista identifica. Uma segunda opinião que tradicionalmente é dada por outro radiologista, mas que com este software não é necessário. Mas os especialistas garantem que a tecnologia não vai tirar o lugar dos profissionais de saúde. O cargo, isso é uma polémica que anda no ar, mas de facto nós criamos um sistema de segunda opinião, de acordo com os dados que obtivemos, continua a função principal, tem uma ajuda adicional, uma segunda opinião que lhe permite fundamentar a sua decisão. Um sistema que já é uma prática no Hospital de São João no Porto e que já ajudou em dezenas de diagnósticos do cancro mais mortífero do mundo, o cancro do pulmão. Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o LN Detector custou mais de 160 mil euros. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. O primeiro centro europeu de teste de robôs marítimos em ambiente real vai ser criado na costa de Viana do Castelo. O projeto europeu Atlantis tem um orçamento de 8,5 milhões de euros e é coordenado pelo Inesctec. É meu convidado André Pinto, a quem agradeço a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal a Mentes que Brilham. Eu queria que me falasse deste, eu acho que a forma mais simples, se calhar, parque eólico flutuante. E há uma particularidade, talvez não seja o mais importante do projeto, mas sei que, por exemplo, tem a maior turbina do mundo assente numa plataforma deste tipo. Exatamente. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me interessou. O projeto Atlantis visa essencialmente suportar esse tipo de tecnologia de indústria eólica offshore. Nós iremos desenvolver um test site, um piloto, que vai ser implementado na costa de Viana do Castelo, juntamente naturalmente com os parceiros, e visa essencialmente demonstrar soluções e tecnologias robóticas. Essas tecnologias robóticas irão certamente no futuro muito próximo, ao menos é a nossa ambição, permitir que o setor de produção de energia eólica seja mais sustentável, reduzindo os custos de operação e de manutenção das plataformas que você referiu, efetivamente. Porquê Viana do Castelo? Pronto, Viana do Castelo, neste momento, para quem não desconhece a situação, está a ser atualmente implementado o primeiro
a primeira indústria, chamemos assim, de produção de energia marítima, com a instalação do parque de Windfloat Atlantic, por parte da EDP Renováveis e o consórcio na qual ela está a gerir. Nós, naturalmente, que a EDP também pertence ao consórcio do Windfloat, do nosso projeto, do projeto Atlantis, e visa essencialmente ajudar esse parceiro, naturalmente, porque trata-se de uma tecnologia muito incipiente, é uma tecnologia que está numa fase pré-comercial, a tecnologia Windfloat, e irá revolucionar certamente o mercado da produção de energia. Contudo, como qualquer tecnologia nova, necessita de provar o seu valor. Claro. E provar o seu valor perante outras formas de produção de energia, nuclear, em particular a de carvão, que já estão muito estabelecidas, muito enraizadas na nossa sociedade. Mas para que consiga provar o seu valor tem que reduzir os custos. Tem que reduzir os custos de manutenção, tem que reduzir os custos de operação e, como deve imaginar, a instalação de uma plataforma eólica em ambiente marítimo acarreta custos e riscos que são significativos, não podemos desprezar isso. Então vamos, se calhar, pegar em alguns exemplos práticos para perceberem o que é que estamos a falar. Por exemplo, este centro de testes pode ser usado por empresas tecnológicas para avaliarem e experimentarem os seus produtos na área do setor eólico ou em aplicações robóticas. Por exemplo, na reparação de infraestruturas eólicas offshores. Há diferentes tipos de robôs a operar. Portanto, estamos a falar de algo muito inovador e que vantagem, não só em termos de custos, mas que inovação tecnológica é que têm estes robôs, nestes casos, por exemplo, que acabei de referir? Exatamente. O projeto Atlantis foca-se essencialmente na problemática que é a inspeção e manutenção dessas plataformas. Para isso, nós iremos criar um conjunto de demonstradores esses que visam demonstrar a aplicabilidade de soluções robóticas em diferentes domínios. Domínio subaquático, por exemplo, para a inspeção das fundações, no domínio da superfície, para inspecionar a zona que está constantemente a ser molhada, seca, é aquela zona que cria mais atividade biológica, está mais suscetível ao desgaste. E depois, naturalmente, aplicações robóticas, os vulgares drones, para inspecionar as torres e as turbinas, as pás. O projeto Atlantis visa essencialmente isso, que é aproximar duas indústrias. A indústria robótica, que necessita de afirmar-se também, e a indústria da produção de energia eólica offshore, que tem um conjunto de necessidades imediatas. E o projeto Atlantis vai permitir justamente esse aproximar de dois setores industriais que estão emergentes, e liga também numa simbiose o setor mais tradicional das indústrias com o setor mais de investigação, os parceiros mais académicos. Claro. Acaba por ser a grande mais-valia do projeto Atlantis. Queria saber a sua opinião. No fundo, estamos aqui a falar de uma forma de energia eólica offshore, algo não é tão comum de ouvirmos. É importante, por exemplo, o assunto está na ordem do dia para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Exatamente. O caminho é por aqui, ou este é um dos caminhos a seguir? Eu gosto de ver esta produção de energia eólica offshore como mais um passo. Não é o passo, porque certamente haverão outras fontes de produção de energia, mas sem sombra de dúvida que será um dos passos mais importantes para a sociedade, para essa diminuição da dependência dos combustíveis fósseis, para a descarbonização da sociedade. Só para lhe dar um facto, só no ano passado foram instaladas no mar cerca de 500... lá longe e nós não temos ideia. Cerca de 502 turbinas eólicas marítimas, o que representa cerca de 3,6 gigawatts. Estamos a falar de um mercado que cada vez mais investidores estão a acreditar nesse mercado e certamente que irá complementar
neste esforço de todos, que é a descarbonização da nossa sociedade, certamente. Este projeto tem a duração prevista de 3 anos, um orçamento de 8,5 milhões de euros, com fundos europeus, com financiamento europeu também. Exatamente. O projeto Atlantis é constituído por cerca por 10 parceiros, de 6 países. Portugal, por exemplo, em Portugal é o Inesctec, é o coordenador do projeto, mas também tem a participação da EDP, como também detentora ou gestora do Infloat Atlantic Park, mas também tem uma forte colaboração de países muito industrializados, chamamos assim, na robótica, que é os países a França. E o projeto Atlantis visa essencialmente aproveitar estas capacidades que estão distribuídas na Europa para atacar um mercado, para atacar uma necessidade, para atacar uma urgência, que é a urgência de suportarmos todos nós aquilo que poderá ser uma das nossas grandes mais-valias, que é a produção de energia de forma renovável, de forma sustentável, e reduzindo claramente o que é a nossa pegada carbónica atualmente, que infelizmente todos nós assistimos aos efeitos das alterações climáticas. Agradeço-lhe a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal Mentes que Brilham falar-me deste projeto. Fica o convite feito para voltar cá e trazer-me até mais desenvolvimentos deste trabalho. Exatamente. Termina por aqui o Mentes que Brilham, já sabe, regressamos na próxima semana. Fique bem, fique na companhia de Porto Canal.